Convidamos a compor à mesa as seguintes autoridades: digníssimo juiz-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Pedro Máximo Paim Falcão. Digníssimo juiz-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Dr. Sebastião de Oliveira Lima. Digníssimo juiz corregedor-geral da Justiça Federal de Primeira Instância da 4ª Região, Dr. Fábio Bittencourt da Rosa. Digníssimo juiz-presidente da Associação dos Juízes Federais, Dr. Wilson Darós. Digníssima Procuradora da República, Dr. Antônia Lélia Sanches, representando o Procurador-Chefe, Dr. Gilton Carlos Eduardo França. Digníssimo Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Paraná, Dr. Roberto Linhares da Costa, representando o presidente da OAB. Perdão. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Digníssimo Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Dr. Edson Luiz Vidal Pinto. Digníssimo Juiz Federal Diretor deste foro, Dr. Giseu de Almeida Soares. Digníssimo Juiz Federal Vice-Diretor do foro, Dr. Neto Cordeiro. Digníssimo Presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Paraná, Dr. Guilherme Luiz Gomes. Digníssimo Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. José Carlos Cal Garcia. Honram este evento com suas presenças as seguintes autoridades: Doutora Luzita do Rocio Quixote dos Santos, Superintendente da Receita Federal em exercício; Dr. Italino José Prati, Delegado da Receita Federal; Dr. Valdir José Batsky, Procurador-Chefe da União do Paraná em exercício; Dr. Luiz Carlos Caldas, Procurador-Geral do Estado do Paraná; Doutora Suzana Guimarães Maranhão, Procuradora-Geral da Universidade Federal do Paraná; Doutora Susan Cavaleiro, representando o Superintendente da Caixa Econômica Federal, Dr. Jorge Calacho Filho; Dr. Luiz Glicério Silveira Ferrari, Superintendente da Polícia Federal; Dr. Ayrton Bueno Júnior, Procurador-Chefe da Fazenda Nacional; Capitão Celso Roberto Arantes, representando o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Convidamos o digníssimo juiz-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Pedro Máximo Paim Falcão, para presidir esta solenidade. Autoridades que compõem a mesa, autoridades, senhores juízes federais, doutora Vânia de Almeida Silva Rocha, diretora do Foro da Associação Judiciária do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Vale Pereira, diretor em exercício da Associação Judiciária do Estado de Santa Catarina. Meus senhores e minhas senhoras, é com imensa satisfação que damos início aos atos de posse do Dr. Giseu de Almeida Soares, indicado pelo Conselho de Administração para dirigir os destinos da Seção Judiciária do Estado do Paraná no ano de 1997. Junto com ele, também é reconduzido o Dr. Neto Cordeiro para assumir a condição de vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná. De imediato, eu convido ao Dr. Giseu de Almeida Soares a prestar o compromisso e assinar o termo de compromisso na condição de diretor do Foro desse Estado.
Eu, Dirceu de Almeida Soares, juiz federal da 5ª Vara, prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e as leis da República Federativa do Brasil, bem como desempenhar com lealdade e prontidão os deveres de meu cargo de diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná e da Circunscrição Judiciária de Curitiba. Curitiba, 9 de janeiro de 1997. Tenho a satisfação de convidar o Dr. Neto Cordeiro para prestar compromisso e assinar o respectivo termo na condição de vice-diretor do Foro dessa Seção Judiciária. Eu, Neto Cordeiro, juiz federal da 8ª Vara, prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e as leis da República Federativa do Brasil, bem como desempenhar com lealdade e prontidão os deveres de meu cargo de vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná e da Circunscrição Judiciária de Curitiba. Curitiba, 9 de janeiro de 1997. Peço ao Dr. Arnoldo João Pedroso, diretor administrativo da Seção Judiciária desse Estado, para ler a ata da cerimônia. Ata de recondução às funções de diretor e vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Aos 9 dias do mês de janeiro do ano de 1997, às 15 horas, tendo por local o auditório dessa sede da Justiça Federal de primeira instância, situado no 14º andar desse prédio, sito a Rua Voluntária da Pátria 532, nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, presente o digníssimo juiz presidente do Tribunal Federal da 4ª Região, o digníssimo juiz federal das Seções Judiciárias e autoridades e demais funcionários. Realizou-se o ato de recondução do Dr. Dirceu de Almeida Soares e do Dr. Neto Cordeiro as funções de diretor e vice-diretor do Foro, respectivamente, para o período de 7 de janeiro de 1957 a 6 de janeiro de 1998, conforme ato número 1018, de 5 de dezembro de 1996, publicado no Diário Oficial da Justiça da União, número 239, seção 2, página 95.645, nos termos do disposto no artigo 56 da Lei número 5.010, de 30 de maio de 1966, e no artigo 11, parágrafo único da Lei número 7.727, de 9 de janeiro de 1989, e tendo em vista o decidido pelo Conselho de Administração do Egrégio Tribunal Federal da 4ª Região, em sessões realizadas em 25 de novembro e 2 de dezembro de 1956. Nada mais havendo, eu, Arnoldo João Pedroso, diretor da Secretaria Administrativa, lavei a presente ata, que vai assinada pelos muitíssimos juízes federais reconduzidos, bem como pelo digníssimo vice-presidente do Tribunal Federal da 4ª Região. Para uso da palavra nesse instante, o benedíssimo juiz Dirceu de Almeida Soares, diretor do Foro desse Estado, é conduzido para a função. Excelentíssimo senhor juiz presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Pedro Máximo Paim Falcão, excelentíssimo senhor presidente do TRF da 3ª Região, juiz Sebastião de Oliveira Lima, excelentíssimo senhor presidente
da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz Wilson da Rosa, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça da 4ª Região, juiz Fábio Bittencourt da Rosa, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, Alfredo Assis Gonçalves Neto, excelentíssimo senhor secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Dr. Edson Luiz Vidal Pinto, digníssima Procuradora da República, doutora Antônia Lélia Sanches, representando o Procurador-Chefe, doutor Dilson Carlos França, digníssimo juiz, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor José Carlos Cal Garcia. Demais autoridades presentes, já nominadas, senhores juízes e juízas federais, senhores funcionários, senhoras e senhores. O Conselho de Administração do nosso Tribunal Federal houve por bem nos reconduzir, por mais um ano, às funções de diretor do Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Paraná. Essa recondução, por um lado, nos sensibiliza, por outro, nos mantém diante dos inúmeros desafios decorrentes do exercício da administração da Justiça Federal em todo o nosso Estado. É certo que a experiência vivenciada no cargo durante o ano de 1996 nos será útil em 1997. De igual modo, nos será importante a estratégia administrativa que a direção do nosso tribunal irá traçar. A conjunção desses dois aspectos deixa-nos confiantes para a realização de um bom trabalho à frente da direção do Foro da Justiça Federal do Paraná. Trabalho esse iniciado há exatamente um ano. Naquela ocasião, assim que assumimos o cargo, procuramos visitar as circunscrições judiciárias do interior do Estado, com o propósito de apurarmos os principais problemas que aquelas unidades jurisdicionais enfrentavam. Dentre eles, acentuavam-se as precárias instalações das varas federais de Cascavel, Maringá, Londrina e Umuarama. Aliás, esse era também o mesmo problema das de Curitiba. Além disso, constatamos a deficiência de móveis e equipamentos. Em Cascavel, a solução encontrada foi a locação de um imóvel. No momento, as obras de adaptação estão em fase de conclusão. Essas novas instalações poderão abrigar a Vara Federal já no próximo mês de fevereiro. No final do ano passado, inauguramos as novas instalações da Vara de Maringá, que passou a funcionar em parte de imóvel cedido pela Prefeitura Municipal, pelo prazo de 20 anos. No mesmo prédio, contamos com outra área suficiente para instalar mais uma vara federal. Em outubro último, recebemos do Serviço do Patrimônio da União, SPU, área de aproximadamente 4.500 metros quadrados, no edifício denominado Palácio do Café, na cidade de Londrina. Com isso, damos por resolvida a falta de espaço, que causa sérios transtornos ao funcionamento das duas varas federais daquela circunscrição judiciária. Hoje, literalmente amontoadas num espaço de cerca de 450 metros quadrados,
sem instalações hidráulicas e sanitárias. Neste mês de fevereiro, iniciaremos estudos para viabilizar reformas na área que nos foi cedida, visando o funcionamento digno da Justiça Federal naquela cidade. Quanto ao Umuarama, estamos negociando com uma empresa de São Paulo a locação de um prédio onde pretendemos instalar devidamente a Vara Federal daquela cidade. A falta de espaço físico para o funcionamento da Justiça no interior também se fazia presente na capital, pois o prédio onde se encontram hoje as varas federais não possui área suficiente para abrigá-las. A solução do problema se deu com a acessão pela Caixa Econômica Federal em comodato de uma área de cerca de 2.000 metros quadrados, num prédio localizado na rua André de Barros, onde funcionará o setor administrativo da seção judiciária. Além desse imóvel, estamos alugando um outro de aproximadamente 1.900 metros quadrados em frente a este prédio, nesta mesma rua Voluntários da Pátria, na qual serão instaladas as varas federais criminais. Com essas medidas, no edifício onde nos encontramos, permanecerão as varas federais cíveis, as de execuções fiscais e a previdenciária, sem qualquer problema de espaço. É nossa intenção, neste ano de 1997, ainda ver funcionando em novas instalações as varas federais de Umuarama, Londrina e Curitiba. Mas ficaríamos realizados se fossem iniciadas as obras de construção do prédio sede da seção judiciária do Paraná, no terreno que possuímos na Avenida Anita Garibaldi, 888, nesta capital. Sobre essa questão, é necessário registrar aqui a preocupação do excelentíssimo senhor juiz-presidente da nossa Corte, Dr. Paim Falcão, que além de patrocinar a inclusão de proposta de construção no orçamento da União deste ano, tem defendido perante a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional não só a manutenção da proposta, mas também mais recursos financeiros para a contratação das obras. É de se consignar também o grande apoio que recebemos a respeito da Ordem dos Advogados do Brasil, que solicitou à bancada do Paraná irrestrita solidariedade a essa reivindicação, considerada indispensável ao funcionamento da Justiça Federal no Estado. Além da preocupação com espaços, anotamos que no ano passado promovemos uma grande aquisição de imóveis, de tal ordem que todas as varas federais e gabinetes de juízes se encontram hoje devidamente mobiliados. Promovemos ainda a assinatura de diversos convênios que visam a aplicação de penas alternativas nos termos da Lei 9.099/95, com grande auxílio do Dr. Gebran, a quem agradecemos nesse momento. Essas são, em resumo, as nossas principais realizações. Mas elas não são frutos de nossa atuação individual. Contamos com a colaboração e o incentivo do excelentíssimo senhor presidente do nosso Tribunal Regional Federal, que não poupou esforços para que essas metas fossem alcançadas, dotando ainda a nossa seção judiciária dos recursos necessários, apesar das conhecidas dificuldades orçamentárias que costumeiramente o Poder Judiciário Federal enfrenta. Contamos também com os preciosos conselhos de nosso Corregedor-Geral, excelentíssimo juiz Fábio Bittencourt da Rosa, do incentivo e apoio dos colegas juízes e juízas federais do Paraná,
dos funcionários da Justiça Federal, liderados pelo diretor administrativo, Dr. Arnoldo João Pedroso, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, presidida pelo ilustre advogado Alfredo Assis Gonçalves Neto, da Caixa Econômica Federal, superintendências dirigidas respectivamente pelos doutores Jorge Kalashi e Aparecido Ferrari Rolim, e ao Serviço de Patrimônio da União, chefiado pelo seu delegado regional, Dr. Dinarte Antônio Vaz. A todos, nossos sinceros agradecimentos. Para esse ano, como já assinalado, planejamos entregar as novas instalações do setor administrativo das varas federais de Londrina, de Umuarama e Curitiba e iniciarmos a construção do prédio sede da seção judiciária nesta capital. Essas metas não têm nada de pessoal, são da sociedade paranaense, que almeja ver funcionando dignamente a Justiça Federal no Paraná. Essa mesma sociedade, senhores e senhoras, espera também a futura criação e instalação das varas federais de Ponta Grossa e Paranaguá, demais varas federais em Foz do Iguaçu, em Maringá, Londrina e Curitiba. Além disso, aguarda estudos sobre a viabilidade para a criação de uma vara federal no sudoeste do estado e outra em Campo Mourão. Era o que tinha a dizer. Obrigado, senhoras e senhores. É com satisfação que concedo a palavra à doutora Leila Antônia Sanches, procuradora da República, que iniciar, representa o Ministério Público Federal. Excelentíssimas autoridades que compõem a mesa, excelentíssimas autoridades que participam dessa sessão de posse. Representando o Ministério Público Federal, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, tenho a honra de parabenizar o Dr. Dirceu de Almeida Soares pela recondução ao cargo de diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná, assim como o Dr. Neto Cordeiro como vice-diretor, pelo brilhantismo da atuação no exercício do ano de 1996. E nesse momento aproveito a oportunidade para agradecer toda a atenção que vem sendo dada por todos esses anos ao Ministério Público Federal pelos juízes federais atuantes nessa sessão judiciária. Toda vez que o Ministério Público Federal tem promovido medidas na busca da defesa da ordem jurídica, regime democrático de direito, interesses sociais e individuais indisponíveis, sempre teve o apoio irrestrito do Judiciário, o que é essencial à nossa atuação. Obrigada e parabéns novamente. Senhores, há que se mencionar, em primeiro lugar, por uma questão de justiça, que esta cerimônia é honrada também pelo eminente Procurador-Geral do Estado do Paraná, o Dr. Francisco Caldas, que veio prestar prestígio ao ato de levando em posse dos eminentes juízes Dirceu de Almeida Soares e Neto Cordeiro na direção e vice-direção do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Tenho, senhores, como certo aquela regra de experiência que diz que em dias em que o calor se faz muito evidente, as palavras devem ser usadas com extrema parcimônia. Mas não posso deixar de passar a ocasião de dizer da satisfação do Tribunal, e especialmente da satisfação pessoal minha, em ver aceita pelo Conselho de Administração da Corte Regional da Quarta Região, proposta que fizemos em recondução dos meritíssimos juízes Dirceu de Almeida Soares e Neto Cordeiro, que deverão encerrar a minha gestão na presidência do Tribunal e deverão acompanhar o início daquela que vier a me suceder. O ato do relatório que o Dr. Dirceu fez, que os senhores tiveram conhecimento, justifica perfeitamente o acerto da decisão do Conselho
e eu apenas, na condição de seu presidente, tive que referendar. Mostraram ambos os magistrados paranaenses um dinamismo e uma dedicação à causa pública nesse Estado e ao jurisdicionado, empregando todo o esforço que quiser peculiar, todo o dinamismo que quiser peculiar, para manter o bom nome da Seção Judiciária do Estado do Paraná, bom nome esse que foi alcançado graças ao labor e à dedicação de vários magistrados, alguns já não mais presentes entre nós e outros para a nossa alegria ainda conosco, como é o caso do eminente doutor José Carlos Garcia, hoje ilustre advogado dessa praça, e outros juízes que vêm desde o início da República, vossas excelências podem ver aqui na sala de memória e na sala nova as fotografias daqueles pioneiros da Seção Judiciária do Estado do Paraná, desde a época da Primeira República. Portanto, como eu disse, fico com extrema satisfação o acatamento da sugestão que eu fiz. E espero que todos os senhores, especialmente os colegas juízes federais, deem aos diretores que hoje são empossados o apoio e o estímulo que necessitam para que possam continuar dirigindo a Seção Judiciária do Paraná da mesma forma como dirigiram até agora. Especialmente, estamos em tempos de transição, e isso eu venho dizendo desde a posse da doutora Vânia, há 2 dias atrás, da posse do doutor Otávio Pancona e do doutor Ricardo Vale Teixeira, também ontem na cidade de Florianópolis. Estamos numa época de transição em que se busca dinamizar o judiciário, que se busca revolucionar o judiciário em nome de uma presteza jurisdicional que evidentemente deve ser implantada, mas eu não sei, senhores, se devem tocar certas coisas como estão querendo tocar. O fato é que a 4ª região, e isso foi muito bem ressaltado ontem nos discursos de Florianópolis, consegue, pelo menos em primeira instância, graças ao esforço da Corregedoria Geral da 4ª região, na pessoa do Dr. Fábio Trevo da Rosa, colocar praticamente em dia a 4ª região da primeira instância. Fizemos uma remodelação dentro do tribunal e esperamos que seja dinamizado agora, em segunda instância, o julgamento dos recursos. Mas eu tenho conhecimento extraoficial de que praticamente nós estamos com varas zeradas, ou seja, não existem mais processos comuns para a sentença, processos, quando falo, processos acumulados de alguns anos atrás. Realmente, esta foi uma revolução, e sem mexer na Constituição. Basta apenas esforço, basta apenas dedicação, e basta apenas espírito. Mas, já que vamos ter, que é o que parece, enfrentar uma mudança radical, ou pelo menos se pretende radical no Judiciário, os novos diretores, os novos dirigentes do Judiciário brasileiro precisarão de estímulo, precisarão de apoio, precisarão de compreensão, porque os tempos não serão evidentemente fáceis. Podemos e aceitamos qualquer alteração que possa melhorar nossos serviços, desde que seja preservada a independência dos juízes, desde que seja preservada a independência do judiciário como um todo, não porque isto seja um privilégio, como gostam alguns ministros de Estado desse país de dizer, mas porque isto é uma segurança que se dá ao jurisdicionário. Por outro lado, os senhores viram que nós temos, os senhores viram das palavras do doutor Disseu que nós temos lutado arduamente para começar a construir o prédio da Seção Judiciária de Curitiba. Isto passa, evidentemente, por uma aprovação do orçamento da República, que os senhores sabem, tem às vezes um caminho extremamente oscilante e alguns segredos insondáveis. E eu tenho me empenhado nisso, mas eu preciso de apoio, eu preciso de estímulo por parte de todas as forças vivas do Estado do Paraná, do seu governo, da sua Assembleia, das classes produtivas do Estado, para que consigamos, junto ao Congresso Nacional, a inclusão definitiva desta verba que possibilitará
o início dos projetos de construção. Sei que contarei com esse acordo e sei que em breve estaremos aqui para podermos inaugurar, eu já não mais na condição de presidente, esse prédio. Mas faço questão de vir, porque naquela ocasião eu quero fazer um brinde com leite quente a todos os paranaenses. Muito obrigado pela presença de todos e está encerrada a sessão. Música